Mandem aí de onde vocês estão falando, das suas faculdades, nossa querida conselheira Andréia Nakane. Um prazer ter todos vocês aqui. Hoje o nosso convidado é o Aloísio. Hoje nós vamos falar sobre política, algo tão importante. Oi, Laís, tudo bem? Nossa querida Mariana também. Lembrando que logo mais, na sequência do nosso encontro, nós teremos o Conexões RP, que é uma parceria do Sistema Conferp, que são todos os conselhos do Brasil, Casper Libero, Samuel, todos os conselhos reunidos, né? E nós vamos conversar sobre mercados emergentes para o profissional de comunicação. Vou pedir para a Mariana colocar aí já qual é o endereço, para as pessoas entrarem e também acessarem logo na sequência o evento do Conferp. E no final de semana teremos nossa querida Andréia Nakane falando sobre eventos híbridos, que é algo que provavelmente será o nosso futuro, né? Eventos híbridos. Deixa eu chamar aqui o aluno. Boa noite a todos. Professora Solange, tudo bem? Bom, enquanto o Aloísio não chega, quero lembrar vocês, oi Gabriel Vieira, quero lembrar vocês do nosso concurso RP Pra Quê? Quem ainda não se inscreveu, não perca tempo. Boa noite, conselheiro. Não perca tempo, é uma iniciativa do Conherp Segunda Região. Nosso objetivo é fazer com que você fale o que é RP, né? Como você vê a sua profissão. E o prêmio, que eu acho que esse é o interessante, né? É ter um estágio em uma agência de comunicação. E por que não depois ficar, né? Isso é um ótimo caminho. Então aí, boa noite a todos vocês. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marilisa, tudo bem? Para mim, um prazer tudo bem, estar aqui e você? com Prazer você, é todo nosso. com o pessoal que está chegando. Obrigado por quem está aí na live. Vamos discutir um pouquinho sobre eleições. Com certeza. Como será, hein? Essa eleição esse ano que nos espera. E eu sei que você também tem aí um recado no final, no meio, daqui a pouco, de algo muito importante com relação ao Conselho e as campanhas políticas. Mas vamos à apresentação. Legal. Aloísio Silva Júnior é Relações Públicas pela UEL e especialista em governo pela FGV São Paulo. Também é conselheiro governamental do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas na Segunda Região e membro da comissão do Federal, do Conselho Federal, né? Ele já quer assumir tudo, nosso querido Aloísio. Você que me indicou, a culpa é sua. O que eu posso fazer? É uma questão de competência, eu não posso fazer nada. Obrigado. Após atuar no mercado esportivo em grandes clubes de futebol, migrou para a área de relações públicas governamentais, trabalhando na Prefeitura e na Câmara Municipal de São Paulo, com foco em comunicação na mobilidade urbana, assunto também importantíssimo, que depois a gente pode falar aqui na nossa live, inovação e tecnologia e participação social. Atualmente se divide entre São Paulo e Londrina, onde representa os profissionais de relações públicas do Paraná no Conherp. Aloísio, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. É um tema que foi pedido já nos nossos encontros em sala de aula com profissionais para que nós falássemos sobre política. E aí, nesse momento, falar sobre as campanhas políticas desse ano de 2020. A palavra é sua, conte para nós o que nos espera daqui a alguns meses. Legal, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado todas as lives, a gente já passou por vários temas e esse tema eleições a gente não podia deixar de falar. Um ano muito complexo, um ano complicado mesmo pela questão da pandemia. Infelizmente, a gente perdeu mais de 120, quase 125 mil brasileiros por esse problema, mas a gente tem que continuar e no caso da eleição a gente
falar do calendário eleitoral, ele já foi atrasado justamente por isso, né? Muitas pessoas questionaram uma questão sobre, mas não vai ter eleição no meio dessa pandemia. Todos os protocolos foram mudados, né? Já não vai acontecer a questão da biometria, as pessoas não vão precisar colocar o dedinho lá, mas assim, tem uma convocação muito forte do TSE. O TSE está usando, aliás, a comunicação para atrair mais mesários, porque muitos mesários eram do grupo de risco. Então, assim, esse calendário eleitoral, essa mudança veio nesse sentido. Mas o mais importante para falar do porquê a gente está aqui no Conselho de Relações Públicas discutindo a eleição é pelo compromisso da nossa profissão com a sociedade. O profissional de relações públicas, ele tem um compromisso muito forte com a questão ética, com a questão da transparência, né? Inclusive o nosso conselho, essa gestão que está aí no atual conselho, a chapa vencedora da eleição chamava transparência, aliás, chama-se transparência. E é o que a gente tem feito, né, para transformar cada vez mais as nossas atitudes, as nossas ações para esses profissionais, né? Lembrando que o nosso conselho é tanto para o Paraná quanto para São Paulo, então a gente temos aí atrás de você o pavilhão das 13 listras, né, que são a bandeira de São Paulo e a bandeira do Paraná, maravilhosa. E aí, direto do conselho, né? Lembrando que eu estou aqui direto do conselho. Eu estou direto da Câmara Municipal. Então, a gente decidiu que é importante, seja a pessoas que já trabalham nessa área, né, de relações governamentais e pessoas que querem atuar nas campanhas políticas. Então, esse é algo que vai acontecer nesse momento e a gente definiu alguns critérios para poder, como você disse, oferecer uma oportunidade para quem nunca teve envolvido com a área, né? Você colocar aí, como a gente já falou, muitos empregos foram perdidos, a economia ainda está patinando, a questão pública está sempre no debate e cada vez mais RPs trabalhando nessa área. Então a gente precisa cada vez mais oferecer, né, como a gente brinca, né, abrir o caminho, né, é como se fosse aquela coisa na floresta, né, picar o mato, né, ir cortando e abrindo as frentes e colocando mais profissionais no mercado de trabalho. Essa é uma das ideias que a gente vai falar no final aqui, mas justificando a todos os nossos relações públicas espalhados por aí, que, mas política, etc. Aliás, justamente, a nossa não participação é que faz as decisões serem tomadas sem que a gente concorde ou sem que a gente debata. Eu acho que isso é extremamente importante. A profissão tem isso, né? Você falou um pouquinho antes aí sobre o nosso sistema federal. A gente vai ter um evento a partir das 19 hoje, né? Estou feliz aqui em abril, Conexões RP. A gente está abrindo, não faz parte do calendário, mas a gente está abrindo aí o Conexões, que vai discutir vários temas, e um deles, as eleições tinham que estar nessa pauta. E uma outra coisa que o nosso conselho faz, e que as pessoas ainda têm dificuldade em entender, é que o conselho profissional ele defende a sociedade dos maus profissionais, né? Fica muito mais fácil você explicar quando é a questão de saúde, os médicos, quando é a questão dos engenheiros, porque ninguém quer passar numa ponte onde o engenheiro que assinou aquela obra não era registrado no seu CREA, ou não atestava aquela competência, né? Muita gente também fala sobre a questão do exame da ordem do AB, um exame para médico, então a gente não quer que isso aconteça e é por isso que a gente está aqui defendendo essa profissão que tem tanto a oferecer para a sociedade, através disso que a gente já colocou, a questão da transparência, melhorar a comunicação nessa esfera, principalmente na que eu atuo, que é a esfera governamental. Aloysio, já que nós estamos falando de um assunto tão importante, que é transparência, que é ética, vou pedir aí para o Gabriel, para a Manu, para o Luiz, para a Mari, pegar aí, quem eu estou enxergando aqui na minha tela. Vou fazer igual a Débora na semana passada. Pega esse aviãozinho que está aí do seu lado, na tela do seu celular, e manda para outros colegas seus, porque esse é um assunto muito importante, em especial, não só no momento político, no ano político que a gente vive, mas como cidadãos conscientes das nossas obrigações, dos nossos deveres, mas também dos nossos direitos, né? É isso aí. Para que a gente tenha audiência e que essa informação se alastre de uma maneira positiva. Mas você estava falando de ética, eu acho que é fundamental nós termos a ética em todos os segmentos da vida humana, né?
Mas e o RP, quando se fala em ética? É só na política, Luísio? Não, né? O que a gente tem falado, realmente, o compromisso. Ética, eu tenho uma definição para ética, né? Às vezes as pessoas querem debater a questão filosófica, etc., mas é o seguinte: ética nada mais é do que um compromisso com a verdade. Começa por aí. Para mim, é muito claro um compromisso com a verdade. E não tem essa história de, mas a minha é verdade. Não. Se tem alguma coisa, é verdade ou não é. Então, assim, já que a gente está entrando na seara política, independente de ideologia, partidarismo, o que a gente tem visto ultimamente é um questionamento da ciência, que assim, a ciência já provou um monte de coisa. Tem gente que fala, não, mas eu não acredito. Aí não tem nada a ver com a questão ética, tem a ver com a questão de entender ou não visão de mundo. Mas por isso que eu digo que nós precisamos estar envolvidos nisso para que cada vez menos surjam questões dessa. Quando a gente trabalha com a verdade, quando a gente trabalha com compromisso com a verdade, que é o que mais do que a verdade, é o compromisso com a verdade, com a questão ética, você não abre espaço para enganação, você não abre espaço para falta de transparência. E no fundo, né, tá lá na frente da minha pauta, mas é basicamente na política que a gente vê o combate à corrupção. Quando você falta com a verdade, né, no caso, uma figura pública, pessoas em cargos eleitos pelo povo, e isso nada mais é que a eleição, né? Nós vamos ter uma eleição agora interessante, a eleição municipal é interessante porque as pessoas vivem na cidade, né? Um grande político falava isso. O Montoro falava, ninguém vive, você não vive na federação, que é no Brasil. Eu vivo no Brasil, sim, mas onde é que o seu calo aperta? É o problema da sua cidade, E da sua cidade você não vai no posto de saúde do Estado. O Estado manda o dinheiro para isso. A federação, você vai no postinho, ou deveria, no postinho da esquina da sua casa. Você vai na praça ali perto da sua casa. É essa questão que nós vamos abordar nesse período agora, a partir de 27 de outubro, né, de 27 de setembro, que é quando começa o período eleitoral. Muitas mudanças já aconteceram na questão eleitoral, né? A campanha tinha 90 dias, eram 3 meses, os custos eram muito elevados. Hoje mudou tudo. A questão da pandemia, então, mais ainda. A gente tem visto muitos candidatos, muitos concorrentes, pré-candidatos fazendo isso aqui que a gente está dizendo, live, como uma forma de falar. Nós estamos falando para 30 e poucas pessoas, já passaram 50. É uma forma de dialogar. Então, que tipo de profissional vai mostrar e vai ajudar isso? O que a gente está dizendo é que precisa, além do uso da tecnologia, que os profissionais tenham um repertório para também se aproximar das pessoas e falarem outros e trazerem aquilo que eles pensam a respeito das campanhas deles e tal. E é basicamente isso que a gente quer para o nosso profissional de RP. E repertório é fundamental. A Andréa Nakane já deu aqui a sua contribuição. Ela diz o seguinte: é preciso plantar a semente de maior participação das RPs no âmbito Exatamente. da comunicação pública, o que eu acho que é fundamental. Política está atrelada a relacionamento e não a como não vincular isso à essência das RPs. Somos nós, né? A nossa essência é a de relacionamento. E um relacionamento importantíssimo, porque nós estamos falando da convivência das pessoas, né? Da situação de vida dessas pessoas, a possibilidade que nós temos de melhorar a vida dessas pessoas por meio dos políticos, que é quem a gente elege. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco, Aloysio, com relação aos jovens hoje na política. Como é que está essa participação do jovem hoje? Olha só, o que a gente tem visto, né, e falar em jovem, né, eu ainda me enquadro nessa questão eu também. 40. Os jovens estão cada vez mais sub alguma coisa, né? Mas enfim... Tá cheio de jovem aqui, ó, a Andréa Nakane, a professora Solange, a Carol Terra, só jovem. Nós temos falado com muitos alunos, né, e a gente sabe o quanto eles estão participando. O brasileiro não tem uma cultura política. Na verdade, está se criando essa cultura política agora. Né? Nesse aspecto, a gente é muito novo. Né? A Constituição de 88, né? A democracia, eleger um presidente. Eu era pequenininho e eu já gostava dessa coisa de política na prática que a gente via. Né? A minha geração viu eleger o Collor
e depois viu sair o Collor. Então, e depois nós vimos uma outra presidenta ser empichada também, tirada do poder. E faz parte. Nós também vimos uma eleição, como foi a última, em que o presidente não foi aos debates. Então, é muito jovem a democracia. Então, é interessante. E a gente poder viver esse momento histórico. Essas eleições, especificamente na pandemia, ou melhor, de 2020, que é o que eu comecei a falar agora há pouco, ela é extremamente interessante porque a gente vive na cidade e são mais de 5.500 municípios, né? Talvez a maior que a gente brinca, né, quem é do meio público, a festa da democracia nesse sentido. Então, você ter o poder de escolher quem é que vai comandar um município, seja ele com um orçamento gigante, que é o de São Paulo, de quase 60 bilhões, seja ele de uma cidade pequena, mas onde você vê diferença, né, e talvez até em cidades menores você consiga ver a diferença mais rápido na vida das pessoas. E porque eu acredito, e acho que essa juventude, né, que a gente está dizendo, e juventude é realmente até 40 anos, 50 anos, que é uma juventude que viu eleger, votou a primeira vez nessa eleição do Collor, como eu coloquei, não viu mais que 4 presidentes, 5 presidentes, 4, né? Você teve a eleição do Fernando Henrique, você teve o presidente Lula e outros. Então, ainda é muito pouco quando a gente se compara com a Alemanha, se compara com outros países e com outras democracias mais antigas. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando porque o sonho, né? E aí a pandemia, e eu falo da pandemia não, claro que é triste, mas o que de bom ela trouxe para a vida das pessoas, a convivência familiar que retomou em alguns aspectos, gente nas grandes metrópoles que não tinha muito tempo de conviver em família, teve essa convivência de volta, pais entendendo a dinâmica de família. Eu sempre acompanho dando aula para sua filha de música no computador. Também é difícil para as crianças entender que ela não tem a professora, não tem a tia que vai lá e ajuda e tal. Eu ainda peguei, né, falando dessa história de geração, a gente já estava não chamando mais a professora de tia. Eu acho que eu chamei de tia até a 3ª série. Que também é uma outra mudança, né, de perspectiva, né, daquela educação paternalista de, olha, vem aqui com a tia. Tal. Não, eu já parei com o negócio de tia. Então, é interessante ver isso. E aí, a gente foi educado, né, com muitas teorias, né, meritocracia e tal, você tem que passar no vestibular, e aí você passa no vestibular, quem está aqui, os alunos, a maioria dos alunos está numa universidade, passou no vestibular, tá bom, e agora? O que você vai ser na vida? Então, e fomos deixando a política para os políticos. Teve uma candidata ontem que lançou a candidatura, ela falou, quando você pensa num político, você pensa num homem, num senhorzinho gordinho. Eu até mandei uma mensagem para um amigo que trabalha com ela. Falei, agora que chegou minha vez do gordinho, ela tá dizendo que a política não é mais para gordinho. Então, fora essa brincadeira, é isso. Ela tem razão, mas também não dá para dizer que a política tem que ser só de outras pessoas extremamente diferentes. E acho que quando a gente começa a falar aqui no Conselho e ampliando esse nosso debate para mais de 12 cidades onde tem curso de relações públicas e os 2 estados que a gente atua, a pluralidade é que vai trazer isso. E aí você fala dos jovens, e eu encerro esse pedaço falando, você tem uma enorme pauta LGBT nas políticas hoje, você tem muitos candidatos que defendem bandeiras específicas, tem a bancada, né, o pessoal dos veganos. Então o brasileiro está entendendo que ele precisa ser representado. O auge dessa eleição, pré-eleição do presidente, era fulano não me representa, por causa da... Aloísio. Quem que travou? Você ou eu? Oi. Oi, agora o sim. Sinal... Oi, tá me ouvindo? Oi. Eu modo avião, mas ligaram no WhatsApp. Chefe, depois eu te ligo. Vamos lá. Então, deixa eu aproveitar que você deu uma parada. Não, eu me perdi aqui. Eu quero dizer que a CBN de Londrina está te acompanhando. Mandar um abraço para a CBN de Londrina. Mandar um abraço lá para o Erivelton. Sim. O Erivelton, nosso amigo lá de Curitiba.
Sim, vereador de Jornalista, Curitiba. vereador. Jornalista, já foi nosso convidado aqui na live. Já. Agora nós temos que chegar aos 50. Por favor, Vamos lá. né? Coloquem aí o aviãozinho e chamem a responsabilidade os nossos RPs. O Kevin está falando alguma coisa aqui, mas eu não consigo, porque eu tô sem. A minha internet caiu aqui também, gente. Mariana, me desculpa, repete aí o que o Kevin está perguntando para eu poder falar com o Aloísio. E me perdi no que eu estava falando com você, por causa dessa internet aqui. Vamos lá. Bom, também vou Vamos aproveitar lá. os abraços. A Ju está aqui comigo. Um beijo, Ju. Saudade de você. Daniel, o Antônio Amaral, um grande amigo também, uma liderança excelente. A CBN, a gente tem lá o nosso amigo também, a gente já está para convidar ele faz tempo, o Guilherme Lopes, RP, Relações Públicas, diretor da Rádio CBN lá de Londrina. De Londrina. Pô, valeu, não, galera. Então já está marcado. Já vamos marcar agora. Enfim, voltando para a questão, a gente estava falando do jovem na política, eu estava falando de pautas que a gente chama identitárias, mais progressistas. Talvez Sim. Essa seja e falando na questão de representatividade, talvez seja a eleição que mais candidatos LGBT, porque estão se sentindo representados. A bancada ativista fez uma grande, está fazendo um grande mandato na Assembleia Legislativa. Você tem o movimento negro organizado e trazendo mais, como eles mesmos dizem, negritude para dentro das casas legislativas. E esse é o momento, como eu disse, são 5.500 municípios. Então, você tem que realmente trazer essa pluralidade, essa diversidade que o país tem, sabe? Sem ficar naquela coisa piegas de, precisa desse tal. Não é isso, é que realmente essas pessoas precisam estar sendo representadas. E aí, resgato, por que os jovens ficaram por um bom tempo, que é o que a gente estava finalizando aqui? Porque o cara queria vencer na vida, ir trabalhar no banco e ficar feliz e comprar a casa dele e ter uma casa no Guarujá e um barco. Hoje, não só, né, com a questão da pandemia, como a gente já falou, mas as pessoas querem transformar o mundo. A minha geração já nasceu querendo transformar o mundo. Outras quiseram, mas ela tinha conta para pagar. A minha também tem. Mas ela fala, eu não preciso fazer tanta conta. É um pouco disso. Então, eu acho que essa questão do jovem, a gente tem dialogado muito com os jovens através das lives, o próprio Conherp, o próprio sistema, o próprio conselho e outras tantas lives das universidades. Eu tive a oportunidade de participar do evento da FAAN, da FIAN, da FAN, de vários que me convidaram, a gente discutindo relações governamentais, porque também entenderam, e aí eu fecho esse pedaço, que é se apropriar do governo. O governo é a gente. Então, você precisa estar lá debatendo, você precisa ir... não só o seu dinheiro, né, que é a questão do contribuinte, que é entender essa questão da máquina pública. O vereador, o deputado só vota aquilo que se as pessoas pressionarem. E aí, quando eu falo isso que o Brasil é muito novo, porque nos Estados Unidos a gente entende isso. E como você citou no comecinho da minha apresentação, eu sou um dos que defende muito a questão da regulamentação do lobby, para que não se use mais aquela palavra lobista com um tom pejorativo. O que nós estamos fazendo, e é isso, é um lobby para que as relações públicas estejam mais sejam potencializadas dentro das campanhas políticas. Basicamente é isso. E até um nome que Maciel, muita gente né? Outras pessoas passaram, Marco Maciel, nosso vice-presidente, e fazem, chamam de advocacy, né? Que é também o que a gente, o terceiro setor ganhando cada vez mais com profissionais desse nível. O Kevin diz o seguinte: a essência da democracia são as diferenças. Todas as realidades merecem espaço e serem ouvidas. Felizmente, estamos acordando para a representatividade real, não apenas em discursos. Eu acho isso fantástico e casando com o que você estava conversando, que você estava explanando, nós estamos num momento e nós somos de uma geração que o outro, a felicidade do outro, o bem-estar do outro, reflete em mim. Então, quando a gente se comporta dessa maneira, né, de poder ter o outro bem, automaticamente eu também estou bem. Exatamente. Né? Ok, a gente falou então aí dessa trajetória, da importância de termos os jovens, e 2020 chega a nossa eleição. Você falou aí um pouco da pandemia, da alteração do calendário.
Mas eu quero que você fale para mim como que nós podemos ter o profissional de relações públicas, Aloysio, dentro das campanhas. Qual a importância do profissional, a diferença que ele faz numa campanha política? Então, como eu falei, né, e aí entra um pouco do porquê que eu estou aqui, porquê que eu coordeno aí, sob seu comando, essa questão das relações governamentais no Conselho, porquê que eu estou lá no Conselho Federal ajudando a gente organizar uma pauta nas assembleias legislativas, nos ministérios. Eu comecei a trabalhar no setor público há quase 10 anos, como concursado na prefeitura, e depois acabei vindo atuar na Câmara e atuar também na prefeitura, fazendo esse trabalho do outro lado, que a gente brinca, do outro lado do balcão. Então eu atendia as comunidades, atendia as demandas da sociedade, das associações que procuravam a gente para resolver os seus problemas, e traziam as suas demandas, e a gente lá, como poder público, recebia. Eu era o RP da subprefeitura aqui em São Paulo, na época da subprefeitura de Pinheiros, e aí depois acabei vindo para a Câmara Municipal. Então, acho que essa é um trabalho. E aí, eu também participei de campanhas eleitorais. O que eu fiz? Eu tive a oportunidade de atuar em campanhas para prefeitos e também numa campanha presidencial. Atuei na área de eventos, atuei na área de produção e também na área de estratégia. Hoje eu estou muito mais na área de estratégia do que dessa parte de eventos. Mas é extremamente interessante você enxergar como isso é relevante e como um planejamento, porque as pessoas acham que simplesmente acontece. O legal, eu tenho um amigo que fala isso, Fabrício Moser, até ele passou por aqui, vai chegar a época de eleição, tá chegando, né? A gente é do interior, vai começar a falar de eleição. Quem que é candidato, quem que não é, e etc. Então, é isso. Mas não, você tem um planejamento. Ficou muito em evidência, por questões tristes, infelizmente, a questão do marqueteiro. É o cara que fala, é o cara que transformou o Lula de sapo barbudo no Lulinha Paz e Amor, botou um terno, ele saiu daquela figura, né, visualmente, lá do sindicalista do ABC, com a barba toda desgrenhada, para um cara com a barba feitinha e tal. Só assim, né? Não, obviamente que não foi isso, mas na semiótica da coisa, e também passou por aqui o nosso professor, coordenador lá da UEL, que fala sobre isso. Desculpa. Qual que é a visão que ele passou, né? Quando ele faz a carta aos brasileiros, e para quem entende e gosta da política, sabe que ele precisou fazer esse sinal. Falou, gente, eu não sou aquele maluco lá de 89, né? A gente falou um pouquinho aqui. Porque as pessoas tinham isso do presidente Lula, né? Esse cara aí não dá, esse cara aí e tal. Como foi o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos com a questão do Trump. O Trump ganhou essa eleição dizendo que o Obama era um banana. E o Obama foi um baita de um pacifista, muitas coisas, e acabou com um monte. Agora ele está colhendo esse fruto. Eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo. E trazendo para a realidade dos municípios, como a gente já colocou, nós temos cursos de RP nas principais cidades do país. Aqui em São Paulo, a gente tem várias faculdades, a gente dialoga com elas. A gente tem lá no Paraná, em Londrina e Curitiba. E o que a gente está planejando, e o motivo dessa live, o motivo das próximas comunicações que nós vamos ver aqui no Conherp, é oferecer uma vaga de estágio no Conselho, né, para estagiar durante esse período eleitoral, que seriam 60 dias. Como eu disse, a campanha tem 45 dias, a partir do dia 27, está autorizado a se fazer campanha, pedir voto, né? E esses 60 dias é que vão durar entre primeiro turno, 15 de novembro, e 29 de novembro. Mas é um estágio não remunerado. Mas antes não remunerado, em princípio. Antes de você falar do estágio, que eu já estou vendo aí todo mundo já se movimentando para querer saber como é que vai... Parou de subir para mim os comentários aqui, aquela travada. Tá, mas aqui para mim tá ok. O Kelvin fez aquela observação e depois ele faz uma pergunta, né? Como direcionar as estratégias de transparência de uma forma atrativa em momentos de tanta resistência à informação real? Olha que interessante, né? Ataques constantes a jornalistas e tudo mais. E aí ele repete aquilo que eu havia perguntado, mas a pergunta dele é essa então: como direcionar as estratégias de transparência de uma forma atrativa
em momentos de tanta resistência à informação real, Aloísio? Kevin, a gente pode evoluir essa conversa aí. Nós vamos falar de transparência. Mas olha, não dá para fugir. Você tem que literalmente ser um livro aberto, né? Eu acho que você colocou é extremamente. Eu não estou ouvindo o Aloísio. Tá mudo. Aloísio, você tá sem som. A nossa internet hoje não tá ajudando. Ah lá, ó, o Enzo falou que tá sem som, o Gabriel também. A Solange não tá ouvindo nada, nem o Samuel, tá sim de áudio. Nem a Patrícia Rigamonte tá ouvindo. Ouvindo. Ah, caiu, vou chamar de novo, gente. Vocês estão aí, por favor, fiquem aí, hein? E logo mais nosso encontro com o Federal. Mariana vai colocar aqui como a gente se encontra nessa live com o Federal. Muito bem. Ó, estamos quase aí nos 50. Nádia, chama aí os seus amigos para a gente chegar nos 50. Fabs também. Vamos chegar nos 50. E aí, Luiz, agora você tá vendo? Tá ouvindo? Tá vendo? Você estava travado. Agora ouvindo tudo. Tá ouvindo tudo? Tava falando mal de você aqui na sua ausência. Na verdade, tava travado e voltou tudo. Ai, que parte que você bom. não ouviu? Quer repetir a pergunta do Kelvin? Então, o Kevin está falando da importância da transparência, né? Como direcionar as estratégias de transparência de uma forma atrativa em momentos de tanta resistência à informação real. Ó, informação real, Aloísio. Que louco isso. Entendi. Eu te apego essa parte. Kelvin, eu concordo com você. Tem muita fake news, acho difícil. Sim, também tem uma frase célebre de um político, Tancredo Neves, morreu, eu tinha uns 3 anos. Não vamos nos dispersar, tem que combater. Não adianta, você tem que... A pessoa manda, eu tenho um outro amigo também do Rio que ele sempre fala isso. A pessoa fala, ozônio cura tal coisa. Desculpa, mas é fake news, eu vim em tal lugar. Grupo do condomínio, a pessoa... chá verde, chá de limão... Mas, gente, que internet é essa? Aí batemos os 50, mas eu não te ouço, Aloísio. Para passar vergonha. Entendeu? Vamos lá. Agora tá indo. Vocês estão ouvindo o Aloísio? Ou só travou para mim? Caiu de novo? Aloísio. Travou, né, Gabi? Ai, professora, eu tô vendo. E agora, hein? Acho que é aí agora. Aqui tá bom. Ah lá, ó. O Aloísio falou do Tancredo e caiu. Ó, Anitta Cardoso. Quanta gente linda. Pena que travou, né? Hanna Caetano. Vamos lá, tá ouvindo? Tá desistindo de mim, gente. Ó, então, enquanto eu chamo de novo o Aloísio, quero lembrar vocês que daqui a pouco nós vamos ter Conexões RP. A Mariana já colocou aí o link para vocês acessarem. Vai ser uma semana quente do Conferp junto com os demais conselheiros. Isso aí, Anitta, 51 é uma boa ideia.
E nós contamos com a presença de vocês. E no sábado teremos nossa gloriosa Andréia Nakane, que é a mulher dos eventos, né? Como é que nós vamos falar de eventos? Força, não desista, estamos aqui, muito bom. E agora, Luísio? Eu voltei. Eu também. Estamos juntos. Você parou falando do Tancredo. Quando você começou a falar do Tancredo, travou. Tá me ouvindo? Aloísio? Aloísio? E aí, vocês estão ouvindo, gente? O Aloísio? De novo ele caiu. Bom, vou chamar de novo o nosso querido e agora eu vou falar sobre o concurso RP para quê? O que vocês acham de ter um estágio em uma grande agência? Vou voltar, eu juro, de uma agência de comunicação. Participem do concurso RP para quê? Vamos lá, respira, tecnologia é assim mesmo. E aí, Aloísio, agora tá ouvindo? Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Então, beleza. Você parou falando do Tancredo. Ainda sem me ouvir? Não. Quando ele falou sobre fake news, o Tancredo falava que era não vamos nos dispersar, falando da democracia e tal. Sim. Bater e etc. Então é isso, contra fake news é isso. Não dá pra nos dispersar. Vamos continuar lutando, combatendo com a verdade. É isso, não tem jeito. Fake news você só combate com a verdade. E fake Exatamente. news também, outro dia eu tava vendo essa questão dos estrangeirismos, né? A gente fala, fake news ficou bonito falar. É mentira, né? Fake news é mentira, né? Então, muito texto bom hoje na internet falando disso. E como a gente combate isso com a verdade. Tá. Bom, olha, Luísio, a gente só tem coisa boa. A gente só tem notícia boa para quem está nos... Você está me ouvindo? A gente só tem notícia boa para quem está nos assistindo. Então, eu comecei a falar do concurso RP para quê? Mas você antes estava falando sobre estágio nas campanhas políticas. Conta pra gente como é que é isso. Boa noite, Munhoz, direto do Sul. Bate. Tá ouvindo? Exato. Então, o que a gente fez? A gente mapeou as principais cidades do país onde temos curso de relações públicas, no Paraná e São Paulo, na verdade, né, onde o nosso... E a gente vai abrir um formulário no nosso site, de lá, para falar sobre essa participação das pessoas nas campanhas políticas. E aí, só para... mas eu nunca trabalhei, eu gosto da área, quero entender. Então, em algumas palavrinhas, a gente, né, também deixando as pessoas de fora. Campanha majoritária. O que é a campanha majoritária? A campanha majoritária é a campanha de prefeito. Dessas cidades onde nós temos curso. Que é um dos critérios que a gente teve que pôr. Então, nós temos São Bernardo do Campo, tem a faculdade metodista, cidade metodista. Inclui o ABC. Então, você tem Santo André, São Bernardo e São Caetano. Lá você vai ter 3, 4 candidatos. Então, nós vamos ter 4 vagas de estágio. Nós temos Bauru, nós vamos ter 3, 4 candidatos. Então,
tá aqui o Zé Augusto, pode ajudar a gente. Então, vamos colocar esse estagiário na campanha dos candidatos a prefeito lá. Nós aqui em São Paulo, nós vamos ter uns 10 candidatos. Muita gente que já atua na área quer atuar. Então, o principal foco gente, é foco, mas não é prioridade, mas não é só para esse pessoal. Para essas pessoas. Estudante de último ano, né, que agora na pandemia talvez tenha esse último, no terceiro semestre, na verdade. Gente, eu sou da UEL, então a UEL é por ano, então eu não sei direito aí semestre, essas coisas, vocês que sabem. Então, se você já entregou seu TCC, ou se você está enrolado com o TCC, não é para você. Mas se você já entregou, você está mais tranquilo e tal, quer atuar, fica à vontade. Tive um papo muito bom com o professor Marcos Bonfim hoje, ele falou que vai também. Ô, Gabriel, eu sei que Diadema é o ABC, mas é o ABCD, a gente tirou Diadema porque... Então, Bauru, São Paulo, Curitiba, Londrina, Presidente Prudente, qual outra cidade? Bom, também queria lembrar que a Mariana, a gente só contrata estagiária que chama Mariana, né? Chama Mariana. A Mariana fez um trabalho excelente, a gente está conversando sobre isso, está fechando. E só para deixar claro, o nosso conselho, nosso coordenador, né, nosso assessor jurídico, me falou que sem problema desse jeito que a gente for. E por que é importante dizer? Não é uma questão partidária, questão ideológica. Nós estamos abertos a todos os partidos. Então, por que eu deixei para falar isso agora? E aí a gente está fazendo a parte burocrática. Você que quer participar das campanhas, nessas cidades que eu estou te falando, você mora nessas cidades. Aí a Mércia de Sorocaba. Com certeza a Mércia vai lá, Sorocaba, vamos colocar gente dos seus alunos de vocês, aluno do Fábio, aluno do Tarsis lá nas campanhas em Sorocaba. A gente vai falar, vai mandar um ofício, né? É aquela questão da comunicação institucional. Nós vamos, como conselho, mandar um ofício para todos os presidentes de partido no estado de São Paulo e no estado do Paraná, aqueles que tiverem candidatos na majoritária, que é candidato a prefeito, eles têm a oportunidade de contar com o estagiário sob minha supervisão. Ou seja, ele é um estagiário não remunerado do Conselho de Relações Públicas, segunda região, atuando na campanha de prefeito da sua cidade. Desde que essa cidade tenha o curso de RP. Ah, mas eu sou de Pindamonhangaba, como surgiu numa reunião que a gente fez. Mais perto de Pindamonhangaba é a Unital, que é Taubaté. Caso a gente não consiga fazer isso e seja tranquilo para a gente fazer em Pindamonhangaba, a gente pode fazer, pode conversar, podemos entender, desde que o partido solicite. Então vamos lá, só para entender. Nós vamos ter 2 formulários no nosso site, né? Depois vai ter a divulgação, vai ser bem divulgado até o final dessa semana. Hoje é dia 9, a gente quer fazer isso até dia 15 para definir. Então, se você quer trabalhar nas campanhas de prefeitos dessas cidades que eu citei, depois vai estar aqui embaixo, que é onde tem curso de RP, você precisa se inscrever nesse formulário. Ah, mas eu já estou inscrito lá no Conherp, atrás de vaga de estágio. Esse é um específico que nós vamos criar. E para os partidos políticos, a mesma coisa. Você, que é presidente de partido nessas cidades, presidente estadual, que nós vamos fazer um contato e pedir para ele se inscrever, dizer, eu quero receber um estagiário de relações públicas. E, gente, o trabalho, eu posso até depois subir uma foto, o trabalho que eu fiz numa campanha foi desde faz tudo até estratégia. E o faz tudo o que é? Lembrando que é um estágio. Eu ajudei a organizar a coletiva de imprensa. Eu organizei uma coletiva de imprensa que tinha 130 jornalistas. Tinha jornalistas do mundo inteiro, porque era uma campanha presidencial. Então, tipo, eu falei com jornalista da TV NHK, sabe aquela do Japão? Eu nem imaginava que aqueles caras tinham, mas eles estavam cobrindo a eleição presidencial. Então, falei com o jornalista da France Press, sei lá, Associated Press, todas as press da vida, eu falei. Então, ajudei a organizar isso. Eventos de dia de campanha, eventos... Com a pandemia vai ser difícil ter evento de rua, mas o planejamento, a questão... Nós também não queremos que os RPs sejam... eu cuido das redes sociais do candidato. Não é só isso, também tem esse espaço e muita gente quer isso, pensando que é super estratégico nessa eleição, que é uma eleição
não presencial, vamos dizer assim, em grande parte, também é estratégico. Mas não é só ficar respondendo post no Facebook. A gente quer mostrar que o trabalho de RP vai além desse trabalho. Sem desmerecer esse trabalho, como eu disse, é muito importante, mas construção de comunidades digitais, articulação, mapeamento. Então, é necessário, e todas as nossas competências, acho que é muito legal. A Nádia está falando aí que ela fez o TCC num partido político. Legal, Nádia, vem falar com a gente depois. Isso Já é um mesmo. exemplo para a gente dar aí, ó. E o Marcos Vinícius está falando que os alunos da FECAP vão pesquisar as campanhas proporcionais à Câmara dos Vereadores, né? E é ótimo também Legal, dizer, legal. Unisantana, Uniso e Unital presente na nossa live. E lembrar que o Marcos Vinícius também é nosso jurado no RP Pra Quê, né? Mesmo um estágio não remunerado é uma ótima oportunidade de desenvolvimento que os alunos valorizem e participem da ação do CUNRERP. Olha só, em duas possibilidades, hein? Nas campanhas políticas e lá dentro das agências de comunicação. E eu acho, Aloysio, que a gente já poderia definir aqui que o aluno coloca o currículo dele lá mesmo no Empregabilidade e coloca no título do currículo vaga para campanha política, que eu acho que ele já pode entrar agora. Pode ser. Né? E depois a gente faz uma pré-seleção para que você não perca aí o momento, a oportunidade. Então já entra no nosso site, Legal. no final da home tem empregabilidade, cadastra o seu currículo, mas no topo você coloca vaga para estágio em campanhas políticas. Legal. Gente, e de novo, aqui, ó, Guarulhos está aqui logo no começo que eu entrei. Muito legal, Guarulhos. Faz Casper, deve ser isso. Queremos atender mais cidades, queremos fazer isso. E a porta de entrada é esse estágio não remunerado via CUNRERP. Quem sabe você faz um trabalho lá em uma semana, eles já não te contratam para fazer um outro trabalho. Está super aberto, como a nossa querida Nádia colocou aqui, fez um TCC, virou um cargo em comissão. E é muito legal falar disso, que cargo em comissão não é puxa-saco, né, Nádia? Não é assessoria de porcaria nenhuma, é um trabalho de assessoria parlamentar. Também é para isso, também a gente está aqui para tirar essa questão em relação ao trabalho no setor público. Assim como tem bons políticos, tem bons trabalhadores nessa área. Não é todo mundo que está lá só fazer campanha, como eu tô falando, não é só isso, não é só... A gente tem mudado. E aí eu retomo um pouquinho, já que a gente já citou o que vai acontecer, Marilisa, para esses movimentos de renovação, né? Muitos jovens tiveram uma experiência internacional, né? Você tem o exemplo da Tabata Amaral, você tem o exemplo do Daniel José, que inclusive a gente já teve junto com a assessora que trabalha no gabinete dele, que é Relações Públicas, a Nara. Esse pessoal veio de movimentos de renovações que surgiram na sociedade. Essas eleições municipais têm muito potencial para eleger mais jovens ainda nesse sentido. Gente que quer debater política pública com ciência, debater política pública com dados, com tecnologia. Não dá mais pro vereador, pro prefeito, ser aquele cara quadrado lá de trás que não está antenado, né? A gente está vendo o grande desafio, de novo, da pandemia, mas outras políticas públicas, com os prefeitos e com gestores públicos com a cabeça dos anos 2000. Não é nem década de 90, é anos 2000. Quando a gente pensa em anos 2000, faz 20 anos. Então não é possível que o mundo não andou. Nós estamos falando aqui numa tecnologia, num celular, que há 10 anos atrás não existia. Não o celular, mas esse serviço, né? As internets, o Wi-Fi nas praças, nas cidades. Esse tipo de tecnologia dá acesso, né? E voltando à pergunta do Kelvin, é isso que vai trazer mais gente para o setor público, né? Quando você frequenta um serviço público de qualidade, você vê que tecnologia, como a gente falou, diminui a corrupção e traz transparência para o serviço. O poupa-tempo é uma realidade, é um exemplo disso. Sim. Você tira um documento em 2 dias. O que antigamente era... o Samuel diz o seguinte, olha que legal, os alunos do 4º semestre da UMESP irá ter como projeto integrado a pesquisa da comunicação entre as prefeituras do ABC e seus moradores, além de um projeto de comunicação para a reeleição dos prefeitos. Fantástico, né?
E o Christian, nosso querido Christian lá de São Vicente, fala: sou cerimonialista e também neste momento assessorando um pré-candidato a vereador. Nosso Relações Públicas querido. Muito legal. Um beijo para todo mundo que está aí, feliz. A Fernanda está aqui, uma amiga querida. A Fernanda Capistrano também trabalha no governo, na gestão pública há um tempo. Ela falou que os vereadores só pensam em dar nome à rua. Esse é o segundo momento, né, Fer? A gente está vendo o quão qualificado precisam. Recentemente saíram algumas matérias falando do que a gente chama, né, a gente que está aqui, o Fábio, que é meu colega, o Marcos, que entende também da área pública. Qual que é a produção legislativa? Estão fazendo lei decente? De novo, que leis são essas? Quando a gente está na esfera federal discutindo uma reforma administrativa, como eu já coloquei aqui, essa reforma que o servidor público não são todos eles aqueles que não trabalham, que não gostam, né? Antigo, para quem é mais novo, né, tinha aquela, o cara leva o paletó para trabalhar, deixa o paletó e não faz nada e tal. Não é esse perfil de servidor público. Você tem muito servidor público. E também não existe aquela história de que no serviço público o salário é aquele absurdo. Não é assim também. A gente tem salários pouco competitivos para o mercado em alguns setores da área pública, que deveria ser o contrário. Singapura, por exemplo, já paga muito bem, não muito, mas muito bem para o servidor público. O cara que está na esfera privada, e é o que eu coloquei no começo da nossa live, ele quer estar na esfera pública, porque ele consegue ver a transformação social. Então, né, muitos alunos das grandes universidades aqui em São Paulo, né, que eu tive colegas na GV, o cara não entra mais querendo sair, não entra lá querendo sair para trabalhar num banco, na Faria Lima, numa empresa investidora. Não quer ser o Arthurito, ele quer transformar o mundo, ele quer transformar a comunidade, ele quer ir para o terceiro setor, ele quer ter uma atuação como você tem, Marilisa, de marketing cultural, nessa área de captar recursos da iniciativa privada para promover o setor cultural, para promover a idade, que nem é mais terceira idade, né? Essa nova de que é o 60 a mais, né? Tem um monte de público que tá sendo transformado. A nossa, né? E para quem é da geografia lá de trás, a famosa pirâmide, né? A base da pirâmide, nós estamos indo para uma pirâmide invertida que, assim como esses dados que surgem, né, que as profissões, nos próximos 25 anos vão surgir profissões que não existem até hoje, você também nos próximos 10, 15 anos, a população do país vai ser de idosos nessa classificação de idosos. Né? E que tipo de então, assim, as brigas políticas não vão ser, não brigas, mas as discussões não vão ser falta vaga em creche. Cada vez menos pessoas, nasce menos pessoas. Pessoas tinham 5, 6 filhos, hoje tem um, hoje né, tem nenhum, ou tem não tem filho, não tem essa grandes famílias. Então, mas ela continua vivendo até os 80, 90. Os problemas serão então, outros, né, Luiz? Política serão outros. Então, a questão de acessibilidade, a questão das calçadas, esses serão o futuro da cidade, né? Essa cidade que a gente pensa do futuro, não necessariamente ela vai ser tecnológica, né? E aí, de novo, o lado de alguma forma bom da pandemia é isso. A gente está trabalhando mais em casa, entendendo que não se... Que ideia burra é você sair 8 horas da manhã, chegar no trabalho, ficar até às 6, sair às... Não, você pode trabalhar 3 horas, depois você voltar, você trabalhar só um período, você trabalhar do sítio, trabalhar da praia, dependendo do tipo de trabalho, né? O próprio setor público inovado assim e colocado home office em algumas desde a época do governador Geraldo já tinha alguns departamentos no governo do estado de São Paulo que as pessoas não precisavam ir todo dia trabalhar, porque ela tem o trabalho dela, ela faz o seu login, etc. Ou grandes centros de call center, e aí pensando na questão da pandemia, você concentrar 300 pessoas numa sala, não faz o menor sentido, porque o cara só loga no computador dele, que é a própria empresa da internet e tal. E a gente está vendo esse debate agora também na questão das escolas. Eu não sou muito a favor do tal do homeschooling, porque eu acho que as crianças precisam interagir, mas talvez algo híbrido, como a Andrea vai falar sobre eventos, a questão da palavra híbrida também veio para ficar. Talvez o aluno estudar um pouco em casa, ter um contraturno diferente e frequentar a escola em outros momentos. É algo a se discutir. Nós, pais, dizemos que é algo a se discutir. Mas olha só. Não, exatamente. O Marcos Bonfim,
O professor está dizendo o seguinte, que ele já esteve nos dois lados, né? Ele já foi concursado e também já foi comissionado em diferentes órgãos públicos. O que não falta é trabalho e gente séria focada no interesse público. Muito bem, professor. Maus e bons profissionais nós temos em todas as áreas. E o Luiz Fernando Munhoz, diretamente do Sul, né, com muito calor, segundo ele, está dizendo o seguinte: esse projeto é uma ótima entrada para os RPs ocuparem espaços nas prefeituras e câmaras. Vamos trabalhar forte nesse projeto. Muito bem. Ah, olha aqui o Enzo Tagawa. Coloca a vaga de estágio, mas o que na parte de cima do currículo? Enzo, coloca assim, ó. Vaga para campanhas políticas, estágio de campanhas políticas. Aí nós já vamos identificar e fazer a separação do seu currículo. Perfeito? Ok, Enzo? Com certeza vamos ter aí muitos currículos e também muitos vídeos do concurso RP para quê? Tá? Você que está nos acompanhando, não saia daí, entre no outro link que vai começar Conexões RP, que é aí uma iniciativa do sistema Conferp com Herp. Sábado nós teremos também a nossa querida Andréa Nakane falando sobre eventos híbridos, né? E na semana que vem, Aloysio, nós teremos um assunto muito legal, porque a gente comemora agora nesse mês de setembro 2 datas, que é a Lei do Consumidor, que é quando foi sancionada a Lei do Consumidor, e os direitos dos clientes. Então, nós vamos trazer uma RP, que é a Vitória Rodés. Ela tem um trabalho muito legal de relacionamento com o cliente, né, com o relacionamento com o mercado, mas em especial com o cliente, e nós vamos falar sobre esses direitos, como é que tem que ser esse relacionamento, como o profissional de RP faz a diferença dentro dessas empresas que tratam direto com o consumidor, né, em especial os direitos do consumidor, né? Aloysio, fala só, a gente está quase no final, eu queria que você falasse então da sua atuação hoje no Conselho, para quem não sabe. Bom, minha atuação muito forte nessa área governamental, sabe que você me deu de aproximar o Conselho dos órgãos públicos, né? A gente tem feito um trabalho em parceria com o Fábio, e isso repercutiu no Conselho, no sistema, que o Munhoz é nosso amigo, a Anitta que passou por aqui, o Lago lá em Brasília, e tudo sobre tutela do nosso querido presidente Marcelo. A gente tem discutido muito como está próximo do poder público, seja para essa questão, e por isso surgiu essa ideia da gente se aproximar das campanhas políticas. Eu sei que o Munhoz tem um projeto logo na sequência, nós vamos fazer junto com todo mundo, mandar para esses eleitos, porque se eu falei que são muitas campanhas, não só aqui em São Paulo, o Brasil todo vai eleger novos prefeitos agora em novembro. Então, a primeiro nós temos 5.500 prefeituras aí que precisam ter um profissional de relações públicas para se comunicar com a população, trazer mais transparência, usar tecnologia e contar fazer isso para que gaste melhor seus recursos e a gente faça uma legislativa decente para que nós tenhamos boas leis. Estamos à disposição. O Conselho tem se aproximado também dessa questão de estágio. É isso que a gente tem feito esse trabalho. E não podia deixar de passar em agradecer todo mundo aqui, até minha mãe apareceu por aqui. Eba! E você que realmente quer participar do poder público, é um exercício mesmo de cidadania. Eu acho que assim, temos a oportunidade de ajudar a transformar esse país. O Conselho de Classe é uma representação dos profissionais que estão aqui. É um orgulho imenso para mim fazer parte e representar os nossos eleitos, né? Porque é uma eleição, as pessoas às vezes acham que a gente está aqui à toa, foi uma eleição. Um representante eleito dos profissionais de RP, desde lá de Curitiba até lá embaixo no Paraná, na divisa com Santa Catarina, até aqui em cima na divisa com Minas e Rio de Janeiro, que é o estado de São Paulo. Muito bem. E o bigode é homenagem ao Dom
Pedro, dia da Independência. Eu nem vou falar nada. Nosso tempo está acabando. Um grande beijo para você. Nos encontramos daqui a pouco na Conexões RP. Vamos discutir perfil do profissional de comunicação no cenário de mudanças. Vamos aí prestigiar o sistema Conferp com Herp, porque nós somos um só. Muito obrigada, uma boa noite e até semana que vem. Um beijo. Muito legal.